Vai. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos assistindo. Meu nome é Mário José. Hoje eu estou aqui para fazer a apresentação final do trabalho de treinamento resistido, que é a matéria do professor Martim Botaro. Estou aqui junto do João Vitor. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite também. Meu nome é João Vitor. Também sou aluno da disciplina Treinamento Resistido do professor Martim Botaro. E o artigo que eu e o Mário escolhemos foi Sistema de pirâmides crescentes drop sets não promove o melhor ganho de força, hipertrofia muscular e mudança na arquitetura muscular comparado ao treinamento resistido tradicional em indivíduos bem treinados. O artigo inicia mostrando que o treinamento resistido é considerado o método mais efetivo de se ganhar força muscular e hipertrofia, além de mudanças estruturais no músculo, né? E para maximizar os resultados ou melhorar o ganho de força, de hipertrofia, treinadores e indivíduos bem treinados recorrem muito aos métodos avançados do treinamento resistido tradicional no seu dia a dia. O artigo ele mostra que dentro do treinamento resistido pode trabalhar com diversas técnicas que mexem com as variáveis, né? Intensidade, volume, ação muscular, tipo e ordem dos exercícios e a velocidade de repetição. Então você consegue, dentro do treinamento resistido tradicional, mudar muitas variáveis para melhorar o seu ganho de força e hipertrofia. Entretanto, não havia comprovações de que fazer diferentes sistemas de treinamento resistido produziam maiores adaptações nos ganhos quando comparado ao treinamento resistido tradicional. Então, tipo, os ganhos de força e hipertrofia muscular são muito dependentes, né, do volume total de treino. Então, o objetivo desse estudo era descobrir se havia diferença entre os ganhos de força na pirâmide crescente e no drop set, comparado com o treinamento tradicional, caso o volume de treinamento total fosse equalizado, fosse igual. Né? Esse foi o objetivo do estudo. Agora, a pirâmide crescente, né, que é dos objetos de estudos do artigo, é um sistema de treinamento resistido popular, né? E nesse método você é necessário aumentar a intensidade e diminuir o número de repetições de cada série. Então você faz muito com muito peso e diminui a quantidade de vezes que você faz aquele movimento. Isso sugere que a pirâmide crescente induz a maior tensão mecânica do músculo devido ao maior incremento na intensidade do exercício. Então você faz muito intenso menos vezes e isso aumentando o volume total de treino, quando comparado ao treinamento resistido tradicional. O drop set, ele é um método que leva o músculo até a falha. Então você faz ali a carga máxima até o músculo falhar e reduz, né, a carga, por exemplo, em 20%, como é no artigo. E o indivíduo realiza mais repetições até a falha de novo. Então, sugere que o drop set gera um grande estresse metabólico devido ao número de repetições, porque você faz o exercício com a carga até a falha, diminui essa carga depois da falha, faz de novo até a falha, diminui de novo até chegar à exaustão total e não conseguir mais executar o movimento. E isso gera um maior volume total de treino e maiores ganhos quando comparado ao treinamento de resistência tradicional. Entretanto, não havia estudos que comprovassem, né, que tanto a pirâmide crescente quanto o drop set gerariam maiores adaptações do que o treinamento resistido tradicional em indivíduos bem treinados. Então, esse é o foco do artigo, saber se tem a diferença. Agora, em relação aos participantes e quem fez, né, quem participou do estudo, foram 32 homens voluntários, né, com idade ali entre 27 anos, né, 1,79 m, mais ou menos, 84 quilos, e tendo experiência no treinamento resistido de pelo menos 6 anos, né, e eles têm que estar treinando, né, eles têm que estar treinando os membros inferiores por pelo menos 4 anos com uma frequência de no mínimo 2 semanas. E também um dos critérios era que eles tinham que conseguir agachar com pelo menos 130% do peso corporal para a realização dos exercícios. Só uma É, correção rápida, seriam 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, passo desculpa. batido. É isso mesmo. E os pré-requisitos para os participantes, né? Eles não tivessem fazendo uso de anabolizantes, então eles não podiam, nesse período de 4 anos, né, não fazer uso de esteroides anabolizantes, não estivessem livres de doenças musculoesqueléticas, né, e fatores de risco reportados no questionário Parquet que eles foram submetidos, e eles tinham que estar sendo feito exercícios, o leg press 45 graus e extensão de perna na sua rotina TR nos 4 anos que foram, né, o tempo mínimo que eles tinham que estar fazendo treinamento resistido.
né, as indicações, né, para a realização do estudo. Eles tinham que fazer o exercício por pelo menos no mesmo dia. Então, tanto o leg press 45 graus quanto a extensão de perna, eles tinham que ser feito no mesmo dia. Eles tinham que fazer uma refeição leve 2 horas antes da realização dos exercícios, na sessão de treino, e tinha que manter hábitos alimentares, bons hábitos alimentares, e consumir somente o suplemento Whey, 30 gramas, que era fornecido pelos pesquisadores que realizaram o artigo. Tudo isso eles assinaram um termo se comprometendo a realizar todos esses requisitos e indicações. Bom, os procedimentos para a mensuração dos dados começaram com a familiarização no teste 1RM no leg press 45 graus na seção de perna. Logo após 72 horas, eles fizeram outro teste 1RM e 72 horas depois, eles fizeram a coleta da área transversal do cruzado do músculo, vasto lateral dos indivíduos. Bom, o volume total foi definido para os membros inferiores dos participantes. Os membros inferiores eles foram randomizados nos seguintes métodos: treinamento tradicional, treinamento resistido tradicional, pirâmide crescente, drop set. O treinamento resistido tradicional, por ter por ser objeto de estudo, ele foi o grupo controle, ele teve mais indivíduos, ou seja, mais membros inferiores, somatizando 32 membros inferiores, sendo 16 dominantes e 16 não dominantes. Os membros inferiores contralaterais foram alocados para pirâmide crescente, número total de 16, sendo 8 dominantes e 8 não dominantes, e para o drop set, sendo 16 também, onde 8 eram dominantes e 8 não dominantes da mesma forma. Os protocolos. O volume por método foi equalizado da seguinte maneira: o treinamento resistido tradicional ficou com a carga de 75% de 1RM, sendo o exercício unilateral contendo de 3 a 5 séries de 6 a 12 repetições por exercício. A pirâmide crescente ela teve uma carga elevada e as repetições na direção oposta, ou seja, diminuíram após cada exercício, sendo o total de 3 a 5 séries, 15 repetições com 65% de 1RM na primeira série, 12 repetições com 70% na segunda, 10 repetições com 75% na terceira, 8 com 80% na quarta e 6 com 85% na quinta. Ou seja, você vê que ao mesmo tempo que vai diminuindo as repetições, vai elevando muito a carga e vai ficando muito difícil para o indivíduo conseguir manter não alcançar a falha. Bom, o drop set ficou entre 3 e 5 séries, com 2 drop sets antes da falha em cada série, começando com a carga inicial, tendo as repetições até a falha muscular, pausa curta, reduz 20%, repete até a falha muscular novamente, pausa curta, reduz 20% e repete até a falha muscular, totalizando uma série das 3 de 5. O tempo de descanso para todos os métodos, para o TR tradicional, para o PC e para o drop set, que é o DS, ficaram em 2 minutos de descanso e todos os participantes alcançaram a falha muscular nas últimas séries. Bom, os 3 testes para mensuração dos dados foram o teste de repetição máxima, um RM do leg press 45 graus, extensão de pernas, onde os indivíduos fizeram a corrida na bicicleta ergométrica antes. O segundo foi a área transversal do músculo, que eles fizeram através da imagem de ultrassom. E o ângulo de penetração e o comprimento do fascículo, eles foram medidos no mesmo dia da TM da mesma forma, através de imagem de ultrassom. O que são isso? O ângulo de penetração ele foi definido como um ângulo formado entre a inserção do fascículo e a aponeurose mais profunda. E o comprimento do fascículo ele foi definido como a distância do fascículo da aponeurose profunda até a inserção da aponeurose superficial, ou seja, é o tamanho do músculo, do fascículo. Aqui a gente tem um gráfico que indica o volume total de treino. Você vê que o treinamento resistido tradicional, a pirâmide crescente, que é o segundo, e o drop set, que é o terceiro em preto, eles estão bem equalizados na linha dos 150. A linha dos 150. Bom, os resultados no teste de 1RM foram os seguintes, mostrados nesse gráfico. 1RM no leg press 45 graus, para o treinamento tradicional, a pirâmide crescente e o drop set, todos eles tiveram aumento de força. E também foi a mesma coisa no leg press, na extensão de perna, no teste de 1RM na extensão de perna. Bom, aqui a gente tem um outro gráfico, onde ele soma o resultado do RM da extensão de perna e do leg press 45 graus. Você vê que todos os indivíduos tiveram aumentos significativos dentro de cada método de treino.
Os resultados da área transversal do músculo foram a mesma coisa, salvo a exceção de que a gente teve alguns indivíduos que fugiram da curva em cada método de treino. Os resultados do ângulo de penetração foram a mesma coisa. A gente teve aumento em todos os indivíduos, em todos os métodos de treino. E o comprimento do fascículo também não mudou muito, foi a mesma coisa. Agora a discussão fica no seguinte sentido. Aqui a gente vê que no ângulo ou no eixo X, a gente tem um maior número de membros inferiores quando a gente está falando do treinamento resistido tradicional. Mas isso se dá só porque era o grupo de controle e tinha mais indivíduos. Porém, você nota-se que se nota que todos eles tiveram aumento no RM, teste 1RM. Porém, portanto, conclui-se que o sistema de pirâmides crescente, o drop set, não promove ganho maior de força e hipertrofia muscular e mudança na estrutura muscular, quando a gente fala da área transversal, do ângulo de penetração e do comprimento fascículo, quando comparados com o treinamento resistido tradicional. E com a observação de que o volume total de treino teve intensidade e quantidade constante e equalizada. Isso nos membros inferiores. Então, conclui-se, baseado no que esse artigo disse, que fica a critério do professor indicar o que ele vai passar para o seu atleta ou para o seu aluno, tendo em vista que não há diferença significativa entre os métodos de treino. Então é isso, nossa apresentação chegou ao fim. Muito obrigado a quem assistiu. Até mais.